Glória a Deus. Meus queridos, como eu já disse, é uma satisfação estar aqui com vocês e eu quero agradecer sinceramente o convite do nosso amado amigo, pastor Eduardo Guimarães, que facultou-nos também a oportunidade de poder deixar uma palavra entre 15 a 20 minutos com os irmãos e logo cedo aqui no nosso devocional, um texto da Bíblia Sagrada veio ao meu coração e esse texto vai nos levar a refletir na nossa vida cristã, na nossa jornada como servos de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na segunda missiva, a segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 2. É um texto extremamente conhecido, mas que quero pontuar algumas coisas que podem servir de reflexão para as nossas vidas e assim caminharmos mais firmes na presença de Deus. Segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. O texto sagrado diz assim: participa dos meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve, se embaraça com negócios desta vida, porque o seu objetivo aqui está no singular, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou ou que o alistou para a guerra, para a batalha. Esse texto do capítulo 2 da carta de Paulo a Timóteo é um texto muito utilizado entre os cristãos, é uma daquelas passagens que nós chamamos de tradicionais, visto que neste capítulo nós temos várias analogias. O apóstolo Paulo se utiliza de similaridades, de comparações, para que Timóteo pudesse entender sua missão, seus objetivos de vida, seus propósitos e aquilo que deveria realizar na obra de Deus. Nós temos aqui nesse texto analogias como a do lavrador, temos analogias como a do atleta. Aqui também o cristão é comparado a um vaso, ainda também é chamado de servo. Neste capítulo também é chamado de obreiro, mas a analogia que nos chama a atenção neste capítulo é quando Paulo se dirige a Timóteo comparando-o com um soldado. Já de primeira mão podemos entender que esta comparação ela é muito pertinente àqueles que fazem parte do reino de Deus, que são servos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí você me pergunta por quê? Porque um dos títulos que é dado ao nosso Deus, ao nosso Senhor, é que na Bíblia o Deus Todo-Poderoso é chamado de o Senhor dos Exércitos. E como Senhor dos Exércitos, sendo Senhor de um exército chamado igreja, ele também nos trata com esta comparação, com esta similaridade. Nós somos soldados. Agora, há um detalhe ou alguns princípios a serem observados nesse texto. A partir do momento em que eu assumo esta posição, a partir do momento em que eu desejo que esse comparativo, que essa proposta de eu me tornar um soldado do exército de Cristo seja algo que faça parte da minha vida, eu preciso automaticamente entender qual a minha missão, qual a forma de me portar e o que deve fazer este soldado deste exército espiritual, que é o exército do reino de Deus. Vejamos algumas coisas que não podem passar despercebida nesse texto. Primeiro, como soldado deste exército, se eu assumir a posição de um soldado do exército de Cristo, a primeira coisa que me informa esse texto é que eu não posso deixar que um companheiro, que alguém que faça parte das lides do evangelho, venha sofrer ou lutar sozinho.
A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 4, que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Ai, porém, daquele que está só, porque caindo não terá quem o levante. Qualquer pessoa que já fez parte de um segmento militar, principalmente do exército, ele sabe que numa guerra, numa batalha, num combate, ele jamais pode deixar o seu companheiro sozinho, principalmente no meio do fogo cruzado. Então é este o momento, é esta hora, que aqueles que assumem o papel de soldados do exército de Cristo jamais podem deixar para trás, principalmente aqueles que estão em batalhas e guerras ferrenhas, guerras emocionais, guerras espirituais, guerras materiais também, porque se há recursos comigo, eu preciso socorrer aqueles que estão passando por necessidade. Não é mistério que um crente nascido de novo possa deixar o seu companheiro ou seus companheiros de caminhada, sofrendo, lutando, batalhando sozinho. E a boa notícia nesta reflexão bíblica é que Deus levantou você. Você de transmissão, que está mais uma vez no Almoçando com Jesus, é com você que Deus conta. É a você que Deus está chamando de soldado pela sua palavra. E agora, perceba a sua volta, seja sensível a ouvir aqueles soldados que estão lhe fazendo um convite, que não é um convite muito fácil de ser aceito. Só será aceito por aqueles que de fato entendem que precisam doar suas vidas em favor da obra de Deus. E o convite é: sofre, pois, comigo. Venha participar dos meus sofrimentos. Participa das minhas aflições. Sempre que utilizo esse texto, eu utilizo também a seguinte reflexão. Quando somos convidados a um aniversário, quando somos convidados a um casamento, o que não dizer de um convite a um churrasco, a um passeio no shopping? Não medimos esforços, mas ser convidado a sofrer com outrem, ser convidado a participar das lutas de outras pessoas. Será que estamos prontos? Será que estamos, neste momento, aptos a participar do sofrimento alheio? Pastor Marcelo Nascimento acabou de dizer que chegou de um velório. Isto é participar da dor, do sofrimento, da luta, da dificuldade de um semelhante, de um próximo. E talvez você diga: Pastor Max, eu já tenho tantas lutas, tantas dificuldades, tantas situações pelas quais estou passando e enfrentando, e ainda vou ter que participar do sofrimento alheio. Veja bem, é nas horas mais essas ferrenhas, pelo menos para nós pastores, obreiros, é desta forma. Quando estamos enfrentando guerras tremendas, é aí que as pessoas nos procuram com as suas dificuldades, que muitas vezes são maiores do que a nossa. E aí a gente olha para nós e diz: rapaz, eu não estou passando por luta. Esta pessoa, sim, está passando por uma luta tremenda. Então você é soldado, assume esse papel, está nas lides do evangelho, está nas fileiras de batalha. Não deixe que o seu irmão sofra sozinho. Participe dos combates, das batalhas, dos sofrimentos dele como pastor. Aproveite agora o Almoçando com Jesus e ore por ele. Interceda, não só aqui, mas quando estiver no anonimato, nos bastidores da vida. Quando você puder dobrar os seus joelhos e se ajoelhar, sofra, agonize. Lute em oração e, se puder também, em ações, se movendo, indo visitar na medida do possível dentro dos critérios que são exigidos no dia de hoje, mandando uma mensagem, ligando, enviando uma palavra. Lute com alguém para que este não lute sozinho. Tenha certeza que, atendendo a este princípio, você também será alcançado por outro princípio. E qual o princípio? Aquele que planta também colhe. Se você para lutar a luta de alguém, Deus levantará alguém para lutar as suas lutas. E se porventura não houver ninguém para lutar as suas lutas, o próprio Deus se encarregará disso. Lembra do que ele disse para Josafá? Ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos dará, porquanto a peleja não é vossa, mas a peleja é de Deus. Deus está pronto a lutar as suas lutas, por isso, sofra com alguém, lute com alguém, para que essa pessoa saia vitoriosa
e a vitória dela também seja a sua. Mas outra coisa interessante para a gente caminhar nossa reflexão, dando mais ênfase a este versículo, está no versículo 4, porque Paulo, além de dizer que Timóteo, como um bom soldado, deveria estar pronto, apto a participar dos sofrimentos daqueles que eram seus companheiros, Paulo vai dizer o seguinte: olha, se você é um soldado, se você é um bom soldado de Cristo e está em eminência, está em plena atividade, está de fato envolvido com a guerra, com a batalha, com esta obra, você deve ter o cuidado de não se envolver, de não se embaraçar com negócios desta vida. Escute bem o que eu vou lhe dizer. Obviamente que nenhum de nós deva ser tão ignorante, ignorância aqui tem a tonalidade de ausência de conhecimento, em dizer que toda a nossa vida, tudo deve ser dirigido à igreja, ao trabalho de Deus. Obviamente que nós não somos ignorantes a tal ponto. Como prioridade, estamos envolvidos com o reino de Deus. Como prioridade, a nossa vida é exclusiva para Ele. Lembra? Buscai antes de tudo o reino de Deus, sua justiça e as outras coisas lhe serão acrescentadas. No entanto, sabemos que precisamos trabalhar, precisamos ter um mantimento, sustento familiar, precisamos correr no dia a dia para o sustento da família e principalmente em um tempo tão difícil como esse. Precisamos ter os cuidados da casa, precisamos atender necessidades da família. No entanto, a cautela, o cuidado é que nós jamais nos envolvamos a tal ponto com cuidados, com negócios desta vida, que esqueçamos, que abandonemos o trabalho de Deus, que deixemos de lado a nossa tarefa primordial. E observe que Paulo diz o seguinte, que os verdadeiros soldados, que os bons soldados, não se embaraçam com negócios dessa vida, não estão presos, enlaçados, porque o objetivo deles, e eu amo essa expressão, porque o objetivo, podemos até ter objetivos secundários, mas estes devem ser regidos pelo nosso objetivo primário, exclusivo. E qual é o objetivo exclusivo de um cristão? Qual é a prioridade daquele que nasceu de novo? Agradar aquele que o alistou para a batalha. Vivemos primeiro para Deus e depois podemos também viver para as demais coisas. Exclusivamente a nossa vida é entregue a Ele. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Nele vivemos e nos movemos. Para Ele vivemos nesta vida. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15, de forma muito inspirada e inspiradora. E Ele, Jesus, morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Também o mesmo apóstolo Paulo diz aos filipenses, aliás, aos gálatas, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, tenho neste corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim mesmo. Paulo também diz à igreja de Filipos, não vivo mais eu. Aliás, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vivemos para Ele. Nossa vida é dedicada para Ele. Precisamos nos envolver com Ele. Tenhamos cuidado com os embaraços. Para finalizar, aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2, está escrito o seguinte, visto que temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Observe,
o escritor da carta aos Hebreus, depois de ter falado de tremendas testemunhas do capítulo 11, ele inicia o capítulo 12 dizendo, olha, depois de estarmos cercados por tamanhas testemunhas de fé, vamos deixar de lado o pecado e principalmente todo o embaraço, tudo aquilo que quer nos prender. Tenhamos cuidado, sejamos vigilantes, venhamos a discernir o que de fato é algo natural e aquilo que é provocado pelo inimigo. E quem sabe você que está nessa transmissão, nessa live, no Almoçando com Jesus, deixou a igreja, deixou a obra de Deus, está negligente na oração, negligente na leitura, vivendo uma vida espiritual paupérrima. Por quê? Porque está embaraçado. Ei, soldado! Ei, servo de Deus! Ei, serva de Deus, nessa tarde, os soldados que estão aqui no Almoçando com Jesus se aproximam de você para levantá-lo do chão e dizer, pegue as suas armas de volta, sacude essa poeira, despedace os embaraços que estão tentando lhe prender e vamos marchar na presença de Deus e vamos continuar realizando a obra e vamos fazer o que o nosso Senhor nos ordenou a fazer. Nós temos um objetivo e o nosso objetivo é agradar aquele que nos alistou para a batalha. Em nome de Jesus, a depressão que lhe embaraça, caia por terra. Em nome de Jesus, a doença que lhe embaraça, caia por terra. Em nome de Jesus, as situações conflituantes na família, no emprego, no casamento, que tentam lhe embaraçar, caiam por terra. E você se revista novamente de toda a armadura de Deus e se levante para batalhar, porque Deus não quer você embaraçado. Deus não quer você parado. É soldado. E todo soldado deve estar preparado e preparada, principalmente em tempos como este. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus continue sendo glorificado em nome de Jesus. Pastor Marcelo, meu amigo. Glória a Deus.